Tem algo acontecendo com peixes que vai muito além do horóscopo do mês. Algo que não se repete todo ano. Algo que a maioria das pessoas nem sabe que está vivendo, mas que explica muita coisa. Explica o cansaço que não passa, explica a sensação de que uma era está terminando, explica por que tantos peixes estão sentindo que precisam deixar algo para trás, mas ainda não sabem exatamente o que. Você está no fim de um ciclo kármico de 14 anos, e isso muda tudo. Vamos entender o que isso significa de verdade, porque esse não é um daqueles assuntos que dá para explicar em uma linha. Saturno é o planeta do karma. É o planeta que cobra, que testa, que coloca na sua frente exatamente aquilo que você ainda precisa aprender, especialmente sobre responsabilidade, limites, estrutura e amadurecimento. Quando Saturno transita por um signo, ele passa por ali entre 2 e 3 anos. E quando ele transita pelo seu próprio signo, como fez com Peixes recentemente, a intensidade é máxima, porque ele não está cobrando de fora, está cobrando de dentro. Saturno ficou em Peixes de março de 2023 até fevereiro de 2026. 3 anos de um planeta exigente dentro do signo mais sensível do zodíaco. 3 anos pedindo que Peixes crescesse, que colocasse limites, que parasse de se perder nos sonhos e começasse a construir algo real, que assumisse responsabilidade pela própria vida em vez de deixar o destino decidir. Foi pesado. Peixes sabe disso melhor do que ninguém. Mas o ciclo kármico de 14 anos não começa com Saturno, começa com Netuno, o planeta regente de Peixes. E Netuno também ficou em Peixes por um ciclo longo, desde 2012, e só agora, em 2025 e 2026, começa a se mover para Áries, o que significa que Peixes viveu por mais de uma década com seu planeta regente, o planeta que rege sonhos, ilusões, espiritualidade e dissolução em casa, em seu próprio signo, amplificando tudo o que Peixes já é. Amplificou a sensibilidade, amplificou a intuição, amplificou a empatia, mas também amplificou as ilusões, amplificou a tendência de escapar da realidade, amplificou os relacionamentos nebulosos onde ninguém sabe bem o que é real, amplificou a dificuldade de estabelecer limites, amplificou o ciclo de se perder nos outros e esquecer de si mesmo. Tudo que Peixes carrega como característica, o bem e o desafio, ficou amplificado por 14 anos. E agora, esse capítulo está encerrando. E quando um ciclo desse tamanho fecha, você não passa por ele ileso. Você sai diferente, mais maduro, mais sábio, com mais clareza sobre quem você é e o que não quer mais repetir. E também carregando as marcas de tudo o que foi difícil, as escolhas que precisam ser revistas, os padrões que precisam ser quebrados, as feridas que pedem cura antes de seguir. O fim desse ciclo kármico pede que Peixes faça um balanço honesto dos últimos 14 anos, não para se julgar, não para se punir, mas para reconhecer o que foi construído e o que precisa ser deixado para trás. O que você carregou por esses 14 anos que não era seu para carregar? Que relacionamentos você manteve por mais tempo do que deveriam durar, por medo, por apego, por não saber como soltar? Que ilusões você alimentou porque a verdade era difícil demais de encarar? Que versão de você mesmo você foi se acostumando a ser, menor, mais quieto, mais adaptado, quando deveria estar crescendo em direção ao que realmente é? Essas perguntas não têm respostas fáceis. Mas esse é o trabalho kármico de Peixes agora. Responder com honestidade e então soltar. O karma não é punição. Karma é aprendizado em loop. Você repete a mesma situação com pessoas diferentes, em contextos diferentes, até que aprende o que ela veio ensinar. E quando aprende de verdade, o loop para. A situação se resolve, o ciclo fecha, e você avança para um nível diferente de existência. Para Peixes, os temas kármicos desses 14 anos giram em torno de alguns padrões muito específicos.
O primeiro é a dissolução de limites. Peixes passou esses anos aprendendo, às vezes da forma mais difícil, que amar sem limite não é virtude, é ausência de estrutura. Que dizer sim para tudo não é generosidade, é falta de discernimento sobre o que merece o seu sim. O karma encerrado aqui é o de aprender que você pode amar profundamente e ainda ter fronteiras claras. Que cuidar de você não é egoísmo, é pré-requisito para cuidar de qualquer outra coisa. O segundo tema kármico é a ilusão nos relacionamentos. Quantos peixes passaram esses anos num relacionamento amoroso, de amizade, profissional, que no fundo sabiam que não era o que parecia? Que ficaram porque o amor era real, mesmo que a situação fosse tóxica? Que escolheram acreditar no potencial de alguém em vez de enxergar quem essa pessoa realmente era? O karma encerrado aqui é o de aprender a ver as pessoas como elas são, não como você quer que elas sejam ou como elas poderiam ser no seu melhor dia. O terceiro tema é a fuga da realidade. Netuno em Peixes por 14 anos é uma energia que invita ao escape, à fantasia, à espiritualidade como refúgio em vez de ferramenta. À criatividade que nunca se materializa porque fica presa no plano dos sonhos. O karma encerrado aqui é o de aprender a ancorar, a trazer para o plano real tudo o que você sonha, sente e intui, a construir, não só imaginar. E o que vem depois desse fechamento? O que vem é Netuno entrando em Áries, uma energia completamente diferente, mais direta, mais corajosa, mais focada em ação do que em contemplação. E Saturno também se movendo para fora de Peixes, aliviando a pressão que você sentiu nos últimos 3 anos. Isso significa que Peixes entra em uma fase de maior leveza, mas uma leveza que precisa ser construída sobre o que foi aprendido, não uma leveza de ignorar o que passou, mas de ter processado, integrado e seguido em frente de forma mais consciente. Peixes que fez o trabalho, que encarou as ilusões, que aprendeu a se limitar, que cresceu dentro da dificuldade, vai entrar no próximo ciclo com uma clareza e uma força que nunca teve antes. Uma intuição ainda mais afiada, agora ancorada na sabedoria da experiência, uma capacidade de amar que ainda é profunda, mas que agora vem acompanhada de discernimento, uma espiritualidade que não é fuga, mas é alicerce. Peixes que ainda não fez esse trabalho, que ainda está nas mesmas ilusões, nos mesmos padrões, nas mesmas escolhas de 14 anos atrás, vai sentir os próximos meses como uma pressão cada vez maior para finalmente encarar, porque o universo não deixa o karma em aberto para sempre. Em algum momento, ele cobra. E a boa notícia é que você pode escolher encarar agora, com consciência, com intenção, com o apoio de quem você já se tornou ao longo desses anos, em vez de esperar que a vida force esse encerramento da forma mais difícil. O fim de um ciclo kármico de 14 anos não é o fim de nada que realmente importa, é o fim do que precisava terminar. É a liberação do peso que você carregou por tempo demais. É o universo dizendo: você aprendeu, você cresceu, agora pode avançar. Peixes, você está no limiar de uma nova era, não da sua vida toda, mas de uma versão de você que vai carregar a profundidade de tudo que viveu e a leveza de finalmente ter soltado o que não era seu. Você está pronto para isso, mesmo que ainda não saiba exatamente como vai ser. Você está pronto. Se esse vídeo tocou em algo que você já estava sentindo, compartilha com aquele Peixes que está carregando um peso antigo e precisa ouvir que está quase na hora de soltar. E me conta nos comentários qual padrão você reconhece que se repetiu por esses 14 anos e que você está pronto para encerrar.